Lucas Paquetá recusa clube europeu. Janela de transferências europeia fechada e abre brecha para o Flamengo contratar. Atacante volta a treinar no Mengão, mas é posto de lado. Essas notícias e muito mais. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, já peço gentilmente para você se inscrever e dar o like no canal. Eu sou novo por aqui e preciso da sua ajuda. Eu já agradeço demais de antemão. Eu estou fazendo um sorteio aqui da camisa justamente em agradecimento a vocês pelo apoio. Eu vou deixar aí no final o vídeo do sorteio. Lá explica as regras, mas são apenas 3. Você tem que ser inscrito no canal, comentar naquele vídeo específico e responder um formulário com o seu telefone, seu nome e seu arroba aqui no YouTube, para caso você ganhe, eu consiga entrar em contato com você, beleza? Vamos começar aqui as notícias falando de Lucas Paquetá e o que ele falou ontem na coletiva oficial justamente da apresentação dele. Lucas Paquetá falou da importância, do gosto, né, justamente de chegar ao Flamengo e que ele recusou clube europeu que vai disputar a Champions League para fechar com o Mengão. Qual clube foi esse, Flanalítico? Foi o Chelsea. Chelsea que está fazendo grandes contratações, conta com o Estevão jogando muita bola por lá. Lucas Paquetá poderia jogar e ir para o Chelsea, mas ele preferiu voltar para o Mengão justamente pela questão das apostas, da questão de pressão que ele tinha lá na Inglaterra. Por conta disso, apesar de já ter se inocentado sobre isso, né? Mas ele preferiu voltar para casa, ele deixou explícito ontem isso na coletiva. É muito bom ver como é que um jogador hoje ele pode optar ou por ir para o Chelsea ou voltar para o Flamengo, para mostrar como o Flamengo hoje está forte. Beleza? Vamos continuar aqui falando justamente lá da Europa, mas da janela de transferências. A janela de transferências ela foi fechada e agora abre uma brecha até o início de março para o Flamengo contratar atacantes, meias europeus ou alguma deficiência que o Boto encontre no elenco e consiga contratar. Só que tem uma questão aí. O Boto declarou que ele só vai fazer contratações aí no máximo até 12 milhões de euros, se for fazer. E vai de encontro com a informação que o BAP deu antes, que o Flamengo tinha 1 bilhão para gastar em contratações. Até agora o Flamengo gastou mais ou menos 350 milhões em contratações de jogadores. Então faltariam 650 milhões de reais, que dá na casa aí dá mais ou menos uns 100 milhões de euros para gastar justamente em contratações. Então eu acredito que o Boto está fazendo isso justamente para tentar negociar melhor com os jogadores, porque essa fala do BAP inflacionou demais o mercado e todos os clubes que negociam com o Flamengo estão jogando os valores totalmente para cima, beleza? Agora vamos falar justamente do atacante que foi reintegrado. O Alacian não vai fechar mais com o Bragantino e foi reintegrado ao Flamengo. Ali na hora de negociar, o Bragantino mudou as cláusulas do contrato e o Flamengo não gostou e ele já foi reintegrado e já está treinando com o elenco do Flamengo. Mas tem uma outra situação, o Felipe Luiz não quer mais contar com ele. Ele pode até contar com o Alacian, mas ele botou na lista de negociáveis do Flamengo. É uma situação complicada para o jogador que é novo, que pode mudar, ele tem alguns problemas de personalidade, né, de justamente ele de não obedecer, talvez, eu não sei realmente o que é certinho ali, mas falam que ele não consegue seguir tão bem as regras. Mas é um garoto novo, pode mudar, né? É um garoto que tem personalidade e jogou bem jogando de centroavante. Poderia ser, caso o Flamengo não traga um centroavante para jogar ali junto com o Pedro, poderia ser justamente o reserva, porque o Bruno Henrique ele não sabe fazer parede, ele não sabe fazer pivô. Então é muito complicado, porque o Alacian, apesar de não fazer tanto isso, ele tem mais características
de centroavante do que o Bruno Henrique. Vamos trazer aqui, ó, alguns numerozinhos que o Wallace teve em 2025. 2025, 38 jogos, 1.307 minutos jogados, 8 gols e 3 assistências. Então dá mais ou menos aí, ó, uma participação em gol a cada aí uns 120 minutos, mais ou menos isso, que é uma ótima estatística. A cada um jogo e 30 minutos, ele participa em um gol, que é uma excelente estatística. É muito boa mesmo. E o Flamengo poderia deixar justamente ele valorizar, ainda mais sendo reserva do Pedro, ou até daqui a 1, 2 anos disputar a titularidade ou deixar ele ali no elenco, ou fazer uma venda ainda melhor do que 10 milhões de euros, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. A janela europeia se fechou, então muitos mercados se fecharam para a venda do Wallace. Vamos continuar aqui com a notícia justamente de Jorge Carrascal. Tem 2 times interessados na compra de Jorge Carrascal. Seriam ele, o Napoli da Itália e o Olympique de Marselha da França. É isso mesmo. Só que o Flamengo botou uma cláusula de 30 milhões para negociar com esses times. 30 milhões de euros para justamente esses times contratarem o Jorge Carrascal. Eu acredito que o Jorge Carrascal vai se valorizar ainda mais. Ele tem jogado bem. Ele ganhou a vaga de titular. Não sei se ele vai continuar com o Lucas Paquetá agora entrando no time, porque o Lucas Paquetá na última temporada jogou pelo lado direito, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas ele pode se valorizar ainda mais pela questão da Copa do Mundo. Ele pode, por exemplo, se valorizar igual ao Rames Rodrigues, que se valorizou e acabou indo para o Real Madrid. Então pode se valorizar ainda mais no meio do ano. O que você acha? Se você manteria o Jorge Carrascal, ou se pintar aí uma proposta por 30 milhões de euros para cima, você venderia Jorge Carrascal? O que você faria nessa situação? Deixa aí nos comentários. E o Lucas Paquetá também falou justamente sobre a dancinha que o Mateuzinho fez para provocar ele na final contra o Corinthians. Ele botou panos quentes, disse que é direito do jogador dançar, e quando ele ganha, ele dança, e quando outros jogadores ganham, tem também o direito total de dançar. Então botou panos quentes aí. Mateuzinho tentou provocar. Mateuzinho, que já foi jogador do Flamengo, né? Deve ter mágoas de ter saído do Flamengo, e fez essa dancinha para provocar, né? Não tinha nenhuma rusga ali entre os dois, e mesmo assim ele fez isso. Beleza? Amanhã tem jogo entre Flamengo e Internacional às 19 horas. Não se esquece, bota aí no calendário, bota aí na agenda. Quarta-feira, 19 horas, beleza? E não se esquece de se inscrever no sorteio da camisa do Mengão. Eu vou deixar aí no vídeo aí acima para vocês. E mais um vídeo aí, ó, justamente falando sobre o Carioca. Ontem acabou a 5ª rodada do Carioca e só tem mais uma rodada, que é a 6ª. Então, como é que ficou essa situação para a última rodada do Carioca? É só assistir aqui e ver o que o Flamengo precisa fazer na última rodada para passar para as quartas de final. E eu digo, é muito possível. Tem 3 times para errar e ele precisa que só apenas um erre, beleza? Então deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever. Já agradeço a você que se inscreveu aí no canal. Muito obrigado e saudações rubro-negras!